Bom dia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta manhã de quinta-feira, abençoada. Este é o dia que o Senhor fez e nós vamos desfrutar dele na expectativa de que Deus tem coisas boas reservadas para nós, amém? Bom dia para você que está entrando, já vai aí entrando e compartilhando este link com outras pessoas para que nós possamos estar orando, meditando na palavra do Senhor, amém? Hoje nós estamos aqui no nosso quarto dia do nosso período de jejum, 21 dias de aceleração da bênção. Nós estamos declarando conforme está descrito em Amós 9:13, né? Eu vou até ler esse versículo novamente para você. A Bíblia diz assim: está chegando o dia em que o trigo crescerá mais depressa do que poderá ser colhido. As parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Então é esta promessa que nós temos declarado sobre as nossas vidas neste ano de 2022 e especificamente nesse período de jejum, que as bênçãos vão acontecer de maneira acelerada sobre nós, amém? Então todos os dias, quando você acordar, você tem que ter essa expectativa, não por causa das circunstâncias à sua volta, mas por causa daquilo que a palavra de Deus diz, né? E ninguém explica o Senhor, ninguém pode explicar a maneira como Deus age, né? Quando você vai ver ali ao longo da palavra tantos milagres, como que você explica uma água se transformar em vinho, como nós falamos aqui na segunda-feira? Como você explica o pão se multiplicar? Porque não tem como. Assim é o Senhor, Ele faz de maneira extraordinária nas nossas vidas. Então todos os dias declare essa verdade, declare que você tem essa expectativa de que hoje é o dia que o Senhor vai me surpreender, hoje é o dia que o Senhor vai mover na minha vida de maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da origem da indisposição para orar, né? Período de jejum é um período de oração intensificada. É um período em que eu e você realmente nos disciplinamos, nos dedicamos a orar mais do que nós oramos. Nós temos que ter uma vida de oração, né? A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Então, em todo dia, você tem que estar com o seu espírito conectado ao Espírito Santo de Deus. Realmente orando em todo o tempo, né? Porque os dias são maus. Então você está dirigindo, você ora, você está arrumando sua casa, você ora, você está se arrumando para sair, você ora, você está lá no seu trabalho, você ora, você está em todo lugar, você ora, né? Você está a todo tempo em sintonia com o Espírito Santo de Deus. E isso mostra o quê? Dependência, né? De que você não faz nada sem antes o Senhor ficar sabendo daquilo que você quer fazer, né? Lógico que o Senhor já sabe, a Bíblia diz que antes da palavra sair da minha boca, Deus já sabe o que eu vou dizer. Mas quando eu abro a minha boca e peço, eu reconheço que eu dependo dele, que eu preciso dele. Mas você sabia que existe uma origem da minha e da sua indisposição para orar? A Bíblia vai dizer lá em Lucas 11:1, né? Diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pedia: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Ora, os discípulos, eles eram, né, digamos assim, companheiros de Jesus. Eles viam Jesus orando, eles oravam também. Eles eram judeus. Judeu tem uma prática religiosa muito disciplinada, né, de orar na sinagoga, de orar algumas vezes durante o dia. Então os discípulos, como judeus e como seguidores de Jesus, eles sabiam orar, eles oravam. Mas por que aqui nesse momento eles pedem para Jesus ensiná-los a orar? O próprio versículo responde: porque Jesus estava orando em certo lugar. Então provavelmente os discípulos viram Jesus orando de uma maneira diferente. A oração de Jesus chamou a atenção dos discípulos e eles falaram: eu quero aprender a orar como esse homem ora. Porque quando ele ora, algo acontece. Quando ele ora, algo move. Então eu quero orar como ele, né? Então eles pediram: Senhor, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Deixa eu te falar, nós temos uma arma poderosa diante de nós, que é a oração.
A oração como uma disciplina espiritual, ela não é algo que me faz, digamos assim, fazer Deus me amar mais, porque Deus já me ama o suficiente, que Ele olha para mim e vê Cristo em mim, por isso Ele me ama. Então Ele não vai me amar mais ou menos, independente do que eu faço ou deixo de fazer. A oração também não vai fazer Deus ficar mais perto de mim, porque Ele já está dentro de mim. Ele já está o mais perto que Ele pode, que é dentro de mim, de você. Quando você creu que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, Deus passou a morar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você. Então a oração não faz Deus se aproximar mais de mim. A oração não faz Deus me amar mais. Eu e você que somos beneficiados com a oração. Que a oração faz com que o meu espírito e o seu espírito se torne mais sensível ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Então a oração é uma disciplina espiritual poderosa, é uma arma contra o inferno. Por isso que a oração é tão resistida, por isso que todas as vezes que você coloca no seu coração algo de orar, você fica com desânimo de acordar, afinal de contas a nossa vida é tão corrida e você às vezes dorme muito tarde e você não tem disposição física para levantar mais cedo para orar. Ou às vezes ali naquele momento em que você decidiu que você vai tirar um tempo do seu dia para orar, algo acontece, por quê? Porque a oração é resistida. O mundo espiritual, maligno, o diabo, ele sabe que há poder na oração do homem e da mulher de Deus. Então, em todo tempo, ele tenta nos resistir. Ele tenta nos resistir para nos impedir de ter esse momento com o Senhor, porque ele sabe que quando o homem e a mulher de Deus ora, o mundo espiritual, o mal, o maligno, o mundo das trevas, a obra maligna tem que recuar. Mas o contrário também é verdade. Quando eu e você não oramos, não colocamos diante do Senhor as nossas necessidades, não oramos a palavra, o inferno ganha espaço. O inferno vem, ganhando espaço. Então eu e você temos que nos posicionar. Então 2 coisas que eu quero deixar para você aqui hoje. Primeiro, aprenda a orar. Aprenda a orar. A Bíblia diz que nós não temos porque não pedimos. Porque pedimos mal, está descrito lá em Tiago. Então nós temos que aprender a orar. Orar de acordo com a palavra de Deus, como nós falamos aqui ontem, Deus tem um compromisso com a aliança, Deus tem um compromisso com Cristo. Então se eu oro a palavra de Deus, eu estou orando em alinhamento, em concordância com aquilo que o Senhor diz. Então temos que aprender a orar, porque os discípulos viram Jesus orando de uma maneira diferente. Porque a oração de Jesus era a oração que movia o céu. E eu e você estamos em Cristo, podemos orar também de uma maneira que venha mover o céu. E outra coisa, nós temos que ter essa disciplina na nossa vida. Disciplina que é chave para eu e você crescermos em Deus, em intimidade, em revelação, Nós temos que abrir a nossa boca e colocar diante do Senhor cada uma das nossas necessidades. Então hoje eu venho aqui para te falar, aprenda a orar e tenha essa disciplina espiritual na sua vida de orar todos os dias, Nós sabemos que nós oramos em todo o tempo e isso tem que ser um estilo de vida mesmo, só que nós temos que ter um tempo em que nós tiramos para o Senhor. Sabe aquele tempo que você fala, olha Senhor, esse tempo é para mim e para o Senhor. É o tempo em que eu não vou me preocupar com o celular, com a minha família, com o meu trabalho, com o que está acontecendo. Eu vou entrar para o meu quarto, ou sei lá, um lugar aí onde você tem privacidade e eu vou me derramar na presença do meu Pai. Isso é algo poderoso. Faz o teste se você não vai experimentar grandes coisas no Senhor, porque a oração alinha o meu pensamento, o seu pensamento, o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Amém? Não somente para pedir, para colocar diante dele as nossas necessidades, mas também para adorá-lo, para bendizê-lo, para louvá-lo, para dar ações de graça. Jesus orou com ações de graça, ele chegava diante do Senhor até mesmo para pedir, ali para multiplicar o pão, ali para ressuscitar Lázaro. O que Jesus falou antes? Obrigado, porque o Senhor sempre ouves a minha oração. Ali Jesus estava oferecendo uma oração de ação de graças ao Senhor. Então Jesus tem muito a nos ensinar a respeito da maneira de orar. E nós vamos, aprender com ele sim, em nome de Jesus. Mas ore, seja um homem ou uma mulher de oração e aprenda a orar da maneira correta, em concordância com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos aqui confessar o nosso versículo, amém? Você já percebeu, você que está acompanhando aí o nosso período de jejum, você já percebeu que nós não confessamos o versículo
do jejum, né, que é disponibilizado aí nas redes sociais e nos grupos de WhatsApp. Por quê? Porque Goiânia não libera o período o período do dia, o versículo do dia antes da minha devocional. Só depois que eu faço devocional que Goiânia libera tanto o versículo quanto a confissão. Mas não importa, nós estamos confessando, é a palavra de Deus. Aí você confessa 2 vezes. Você confessa um versículo aqui agora comigo e depois, quando for disponibilizado, você confessa novamente. Porque confessar a palavra é orar em concordância com aquilo que Deus diz. Então a Bíblia vai dizer lá em 1 João 4, 18 e 19 assim: no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Amém? Então fala assim comigo: eu rejeito todo medo em minha vida, pois eu sou amado do Senhor. O amor lança fora todo medo. O perfeito amor de Deus está em mim. Por isso, sou aperfeiçoado. Eu amo o Senhor, porque Ele me amou primeiro. Deus já provou o seu amor por mim quando enviou seu Filho para morrer na cruz. Eu não ando debaixo de tormento, pois a paz do Senhor enche o meu coração. Amém? A paz do Senhor enche o nosso coração. O verdadeiro amor que é Cristo lança fora todo medo. Todo medo. Todo medo. Sabia que quando Deus criou o homem lá no Éden, Deus vinha todos os dias ter comunhão com o homem? Mas por causa do pecado, o homem teve medo de Deus. E um dia Deus apareceu e cadê Adão? Estava escondido com medo do Senhor. Pois é isso que o pecado quer fazer comigo, com você, né? Nos lançar esse espírito de acusação para nos afastar de Deus, para nos fazer ter medo do Senhor. Mas a boa nova é que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Cristo em você lança fora todo medo. Por isso você pode ter comunhão com Ele e colocar diante dele todas as suas necessidades. Amém? Então vamos orar por isso. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a nossa vida. Agradecer ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus. Cristo em nós a esperança da glória. Obrigada porque em Cristo o medo é lançado fora. Porque Cristo é o verdadeiro amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pai, nós queremos te agradecer pelo acesso à tua palavra e nesta manhã nós queremos te pedir, ensina-nos a orar, Jesus. Orar em concordância com a tua palavra, orar como Jesus orou, sempre tendo uma palavra de gratidão nos nossos lábios, sempre tendo fé para crer que o Senhor ouve cada uma das nossas orações. Pai, no nome de Jesus, que possamos avançar nessa disciplina espiritual tão poderosa que nós temos em nossas vidas, à nossa disposição, que é a oração. Que possamos crescer em intimidade com o Senhor, porque a oração faz com que o meu espírito se torne cada dia mais sensível, alinhado ao Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim. E nesta hora nós queremos colocar diante do Senhor os nossos alvos pessoais. Pai, temos colocado diante do Senhor cada uma das nossas necessidades, necessidades financeiras, necessidades de cura, de provisão, de portas de emprego sendo abertas, Deus, de mulheres ficando grávidas, de mulheres se casando, Pai, um ministério abençoado, frutífero, de aquisição, né, de imóveis, do nosso prédio próprio, aquisição, ó Deus, de bens. Ó Deus, cada um de nós temos apresentado diante do Senhor as nossas necessidades, né? Restauração de casamentos, ó Deus, relacionamento entre pais e filhos, o Senhor sabe quais são, mas nós estamos, mesmo sabendo que o Senhor sabe de todos eles, mesmo sabendo que o Senhor, ó Deus, sabe, antes mesmo de pedirmos, nós estamos colocando diante do Senhor, na posição de reconhecer que nós não podemos ganhar nada disso, fazer nada disso, se o Senhor não nos abençoar. E nós cremos que só o Senhor pode fazer. Por isso nós pedimos, apresentamos diante do Senhor, na certeza de que cada uma dessas nossas necessidades serão supridas em Cristo Jesus. Também oramos nesta hora pela salvação dessas pessoas que temos colocado diante do Senhor e queremos declarar que o Espírito de Deus vai convencê-las a respeito da justiça, do juízo
juízo e do pecado, e que elas irão ter uma necessidade do Senhor, uma necessidade de Deus, e o Senhor vai nos usar para evangelizá-las, e assim a salvação vai alcançá-las. Elas terão o Senhor não somente como o Salvador, mas como o Senhor de suas vidas. Pai, declaramos mesmo que nesses dias vamos experimentar algo sobrenatural e acelerado em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe o seu dia, né? Que você possa realmente experimentar da graça e do favor do Senhor em todos os momentos do seu dia. Um grande abraço, fique na paz. Eu espero você amanhã às 6 horas da manhã.